Vou te chamar, tá? Deixa eu ver aqui. Ô, abençoada, Oi, boa noite. Seja boa bem-vindo. noite. Obrigado. Vamos ajeitar aqui. Vamos aguardar ver se chega alguém, mais pessoas para a Isso, nossa live, senão a gente começa. tranquilo. Eu já entrei um pouco atrasada, né? Que horas que chegou para ti aí que eu estava ao vivo? Chegou 19h30. Daí eu entrei e você já tinha encerrado. É, que caiu, daí. Boa noite, Jéssica. Boa Jéssica, noite, a Jéssica. bem-vinda. E aí, o que que tu acha? A É, gente já começa? você que manda. Para mim, eu começo. Então vamos lá. Tu quer Vamos aguardar mais um começar. pouquinho? Eu não sei. Vamos guardar mais um minutinho, a gente já começa daí. Só com a gente, depois o pessoal vai entrando, a gente vai conversando, né? Tá bom. E a Jéssica que está aí presente, ela está nos vendo bem ou está nos ouvindo? Só para a gente ver como é que está É, o Jéssica, áudio fala e a para nós, tá imagem. tudo bem? Dá para ouvir bem? Demora para chegar para ela. A minha internet, pelo jeito, hoje, ela não tá das melhores, assim, né? Sempre tava alguma coisa, mas hoje ela tá. Mas vai dar tudo certo. Vamos aguardar ali. Ver se a Jéssica dá um. Não sei se ela tá escutando. Será que ela ouviu? Tu tá me ouvindo bem? Eu tô, você tá? Sim. Tô. Tá. Então, tranquilo. Então vamos Bom, lá, vamos, né? vamos começar, né? O pessoal vai entrando. Então, boa noite para quem está presente. 3.000 pessoas aí. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado. E hoje, né, o nosso tema é crenças limitantes. Vamos falar um pouquinho sobre as crenças limitantes. Exatamente. É, daí só, né, que a gente sempre faz durante as nossas lives, a gente recapitulando o tema que nós estamos trabalhando hoje, e a gente vem trabalhando desde das semanas aí, né, sobre impactos emocionais, né, já falamos sobre encontro, sobre o período perinatal e pré-natal, a gestação, o início, a construção, e tudo isso tem uma sequência para que a gente chegasse, né, no temas de hoje, porque muitas vezes a gente ouve bastante esse tema crença limitante, crença limitante, crença limitante, só que a gente não para separar da onde que começa geralmente. A gente trouxe desde o encontro do casal, tudo que acontece antes da pré-concepção e durante a gestação também, os impactos que acontecem no nosso desenvolvimento, tanto físico e psicológico, mental, né, emocional. Então, a gente vai dar sequência hoje falando desse tema tão interessante que é as crenças limitantes, que muitas vezes nos barram para o nosso objetivo, para alcançar aquilo que a gente almeja na nossa vida. Então, mais uma vez, é um prazer estar contigo, né, nessa jornada e agradeço aí a companhia. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Então, né, pessoal, tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos e agimos é resultado das nossas crenças.
E como a gente já falou nas lives anteriores, né, os sentimentos dos pais durante e até mesmo antes da nossa gestação, as experiências de vida, a educação que nós recebemos, né, o sistema familiar, as interpretações individuais, a convivência com os amigos e até mesmo os ideais transmitidos, as ideias transmitidas por nossos professores vão formando as nossas crenças, aquilo que acreditamos que sejam as verdades, né? E todos os estímulos que recebemos na nossa primeira infância, como a gente já comentou nas lives anteriores, ficam registrados e se tornam uma lente com a qual cada um de nós enxergamos o mundo. E muitas vezes as pessoas passam por situações idênticas, mas elas agem de formas diferentes devido às suas crenças, né? Então, vamos fazer um exemplo, eu e o Cristiano, ou eu, a Jéssica, passamos pela mesma situação, idêntica. Porém, cada um de nós vai ter uma ação, né, vai reagir de forma diferente devido às nossas crenças. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Cristiano? Isso é importante, né? A gente sempre fala para o pessoal que nos acompanha, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, a gente sempre vai trazer casos que acontecem no consultório, tanto no seu quanto no meu, nos nossos atendimentos online também, para trazer essa vivência do que nós estamos trazendo dos impactos emocionais. E, né, se você me permite, em cima do que você me falou, olha o quão é importante essa questão das crenças, daquilo que nós ouvimos, né, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, durante todo esse período, e que a gente começa, que nem você muito bem falou, da questão de criar a nossa percepção, criar a nossa verdade. E um fato muito importante em cima do que você falou por último na sua fala, por exemplo, podemos estar nós dois, ou eu, você, a Jéssica, a Rose, que acabou de entrar também, e acontecer um fato. Desse fato, cada um de nós podemos trazer um significado. Então você traz um significado, eu trago um significado, a Jéssica, a Rose, ou quem está nos vendo nesse momento, as pessoas que irão nos ver depois na gravação, é o significado que nós damos em cima daquele fato. Então aí está o quê? Está tudo embutido essas crenças, aquilo que nós, cada um de nós individualmente, trazemos como verdade sobre aquele fato que aconteceu. Então a gente sempre trata, digamos assim, chega no consultório pessoas com medo. Ah, por exemplo, semana retrasada eu atendi uma mulher com medo de borboleta. Então, ou seja, talvez para mim e para você, borboleta é um bichinho tão bonitinho, várias cores, a gente até fica vislumbrado quando vê uma, né? E para aquela pessoa aconteceu alguma coisa, um fato com uma borboleta, e que ela acabou gerando o quê? Um medo, um receio daquilo, gerou até uma fobia. Então você veja, algo que para muitos não significa um tanto, para outros significam muito. Cada um dá um significado diferente, né? Cada um age de forma diferente. Então, a gente vai falar agora um pouquinho de alguns tipos de crenças, né? Vamos começar ali as crenças hereditárias. Essas, elas são representadas pelo nosso sistema familiar. É tudo que nós ouvimos e observamos de nossos pais. Um exemplo, né? Tem que seguir o exemplo do teu irmão, você não faz direito, assim não vai conseguir nada na vida. E, às vezes, sem perceber, a gente fala, você é burro, ou você é burra, né? Às vezes os pais não percebem que está fazendo esse tipo de coisa porque é inconsciente. Então, fala, você é um fraco, é incapaz, entre outros exemplos que a gente poderia citar aqui. Né? Então, tudo que representa o nosso sistema familiar e tudo que ouvimos e observamos dos nossos pais, né? Como a gente falou ali antes, desde até antes da nossa gestação, durante e após. E essas atitudes, elas irão sabotar a nossa autoestima e nos deixar inseguros, né? Então, elas nos deixam inseguros em nossas ações. Muitas coisas que a gente, às vezes, se propõe a fazer e não faz, a gente tem essa insegurança e ela está ligada à nossa crença, ao que nós ouvimos, ao que nós acreditamos e ao que nós absorvemos. E essas palavras, né, como eu falei, ficam registradas por toda a nossa vida. E também tem, né, as crenças pessoais. O que são as crenças pessoais? São as crenças criadas através da experiência de cada pessoa. Ela também está ligada, né, à crença hereditária, uma está interligada à outra,
Ela tem origem hereditária, mas se tornam verdades pela nossa vivência e a nossa experiência. Então, é o que nós vivenciamos, né? E o que nós passamos, as nossas experiências, o que a gente conviveu ali, a gente absorveu também e se tornou, nós criamos uma verdade em cima daquilo ali. Um exemplo, um relacionamento que não deu certo, né? Então a pessoa entrou num relacionamento, fracassado, às vezes a pessoa foi traída, então ela sofreu naquele relacionamento dela, e essa pessoa pode adquirir uma crença do tipo, que nunca ninguém vai gostar dela, que nem se é um homem, ele vai dizer que nem uma mulher presta, se é uma mulher, ela vai dizer que nem um homem presta, né? E provavelmente não conseguirá um relacionamento feliz e duradouro. Essa pessoa não vai ter sempre um relacionamento duradouro, porque ela tem isso com ela. Ela não confia, ela acha que ninguém gosta dela, que as pessoas são todas iguais. Então, é um exemplo de crença pessoal, né? Um outro exemplo foi demitido do trabalho, não conseguiu entrar na faculdade que desejava. Isso pode desenvolver uma crença que eu não tenho capacidade, né? A crença de não ter capacidade. Não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente. E essa pessoa sempre tem a impressão que ela está no lugar errado. Então, ela sempre vai ter essa impressão aí. Tu quer comentar alguma coisa, Cristiano, em cima das crenças pessoais e da hereditária? É que nem você mais uma vez falou muito bem, tudo tem uma sequência, né? Muitas delas vêm hereditária, porque meu pai e minha mãe fazia assim, meu avô fazia assim. Então, seja, passado aquela, a gente até falava dos antigos, naquela crendice, e lembrando mais uma vez, né, Eliane, que quando a gente fala de crenças limitantes, não tem nada a ver com religião. É crença Não. mental, crença que nós trazemos aqui na nossa mente, só para quem talvez aí não entenda, né? A gente está passando aí que é crenças da nossa mente, aquilo que nós temos como verdade, por exemplo, o que nós pensamos sobre o dinheiro, sobre a família, sobre relacionamento, sobre o trabalho, sobre a vida pessoal, profissional. E que nem você estava comentando, a hereditária muitas vezes vem de encontro com a pessoal e outras tantas crenças que nós vamos absorvendo na nossa vida. Ou seja, porque meu pai e minha mãe faziam assim, eu também vou fazendo porque é verdade. Porque lembra que a gente falou lá em cima, no início, né? Os nossos pais, os É, nossos cuidadores. as crianças, nós quando somos crianças, a gente vai absorvendo tudo. Então, depois a gente experiencia e vivencia aquilo. Então, para nós se torna uma verdade, né? A Rose É disse isso. ali, minha mãe sempre falou isso para mim. Então, olha aí, né? Já é alguém importante na vida que fala, fala, fala. E eu lembrando sempre, né, Eliane, que as crenças, elas sempre acontecem por repetição. Então, de tanto repetir aquilo que nem você falou, mas é um burro, mas não faz nada direito, essa menina não, só por Deus, olha, a tua irmã é melhor que você, né, usando esses exemplos de crenças, então, ou seja, há sempre uma comparação com alguém e vai passando aquilo. Então, ou seja, É, geralmente os pais, ao fazer esse comentário, muito provavelmente também aconteceu quando eles eram criança. Então, sim, lembrando que traz, né? todo. Traz as gerações, né? Exa, Sistema familiar. exa, E ali no pessoal, é que nem a pessoa na crença pessoal, né? Dentro do relacionamento, vamos falar assim. Ela tá, como é uma repetição, então ela sempre vai entrar dentro de um relacionamento que ela vai ter esse tipo de sofrimento, vai ser um relacionamento que vai ser, às vezes, fracassado, onde vai ter uma traição ali. Então, ela sempre vai ser um relacionamento que não vai durar muito, não vai ser duradouro, né? Porque ela sempre vai ter, ninguém gosta de mim, então vai ter essa insegurança, as pessoas, não posso confiar naquela pessoa, então vai sempre ter, né, essa desconfiança, esse desconforto dentro desse relacionamento. E a uhum. incapacidade, porque eu não sou capaz de realizar tal trabalho, não sou capaz de entrar numa faculdade, então são coisas que nos desfavorecem muito, né? E tem um outro tipo de crença também, pessoal, deixando bem claro que a gente está resumindo, é tudo muito resumido aqui, tá? Mas agora a gente vai falar um pouquinho, né? Tem a crença também, a crença social, que são as crenças impostas pela sociedade e pela mídia como cultura. Um exemplo o mundo é perigoso, que para mim ser bonita eu preciso seguir um padrão. Então são coisas que são impostas pela sociedade, pela mídia, que às vezes a gente não tem um conhecimento, a gente começa a entrar naquele mundo ali e trazer para nós esse tipo de crença também, né? Então, é preciso ressignificar isso. É importante a gente ressignificar, pois quando não conseguimos, né, fazer essa ressignificação e ter um novo olhar sobre essas crenças, todas as experiências ruins que vivenciamos e as palavras
negativas faladas por quem amamos, por quem admiramos, criam, né, um bloqueio, eles criam bloqueios nos causando grandes impactos. Então, isso traz grandes impactos para nossas vidas. E também define a forma como tratamos algumas pessoas, né, devido às opiniões e ideias que alimentamos ao longo da vida. Então, dentro daquilo que nós alimentamos, que a gente observa, absorve, né, a gente também costuma, devido a essas opiniões e ideias, ao longo da vida, fazendo com que as nossas ações sejam desagradáveis perante algumas pessoas, de forma pessimista e em algumas situações. E nesse caso, né, a psicoterapia pode ajudar a reconhecer essas crenças para que consiga ressignificar essas ideias. Então, às vezes as pessoas falam, mas como é que eu vou conseguir? Não tem como. Tem sim. Dentro da terapia, a gente fala psicoterapia, da terapia, é possível, né, tu criar um novo olhar para essas crenças que está te bloqueando, que está gerando impactos negativos na tua vida. Então, é muito importante, né, ter a compreensão que a crença, ela é uma hipótese e não um fato. Ela é uma Sim, hipótese e não um fato. Sendo assim, é possível refletir sobre sua consistência, importância e consequência, porque todas elas trazem consequências para nós, né? E exato. também é importante aprender a questionar essas crenças, né? Nós temos que questionar essas crenças, lembrando que é apenas uma maneira de ver as coisas, né? De uma maneira de a gente olhar para as coisas e identificar quais as crenças que mais nos limitam para que seja investigado a sua origem. E outra forma é adotando crenças fortalecedoras, definindo objetivos, desafiando os medos e confrontando essas crenças com a realidade. Então a gente tem que confrontar, a gente tem que questionar, a gente tem que ir atrás para tentar melhorar, né, Cristiano? Exatamente. Então, dando boa-vinda às pessoas que estão entrando, né? Ao Sidão ali, boa noite. Ele e a esposa estão nos assistindo, então sejam muito Sejam todos bem-vindos. bem-vindos. O Tiago também entrou ali antes, o Adalberto, sejam todos Tiago, bem-vindos. Adalberto, o Coqueiro Santana também, a Rose, né, que foi a que falou lá, minha mãe sempre falou isso para mim. Então, sejam todos bem-vindos. Então, que nem você E estava Rose, comentando. desculpa, desculpa te Pode falar. interromper. Não, eu só ia perguntar para a Rose o que a mãe dela falava para ela dentro daquilo que eu especifiquei aqui. Isso. Isso, só para a gente aproveitar aí o gancho, né? Poder Não também sei se usar ela está como. aí ainda. Acredito que sim. Vamos aguardar se ela. O que a mãe dela falava para ela, né? Ela fez a carinha Enquanto, triste. mas enquanto isso, tu pode ir dando sequência. Desculpa ter te interrompido. Tá. Então, só em cima do que você havia comentado, essas crenças acontecem como? Né? Que a gente é sempre bom reforçar. Ou ela vem hereditária, porque vem de criação em criação, geração em geração, aí acaba se tendo com as pessoas em volta, né? Por exemplo, a gente começa a ir para a escola, começa a frequentar, ter outros amiguinhos, outras colegas, e começamos a aumentar esse tipo de crenças, alimentá-las. Então, pela repetição. Então, que nem a Rose, ele usou, não sei qual, o que a mãe dela falava, mas as palavras, você não faz nada direito, você é diferente do teu irmão, ou você isso, você aquilo, tu acaba alimentando e acaba levando aquilo como verdade, e depois quando cresce começa a ter as complicações, e muitas vezes gerando até uma depressão, dependendo das palavras que podem, a gente vê muito na terapia, rejeição, incapacidade, então quantas coisas podem abrir para o lado negativo da mente, né? E a pessoa ter aquilo. A Rose comentou ali, Então, ó, que que eu eu nunca ia nunca, crescer. não tenho responsabilidade, e ela diz que isso tem um peso muito grande na vida dela até hoje. Então, Rose, para as pessoas verem como que isso pesa, né? E às vezes a gente também não lembra, não tem consciência que isso veio da nossa vivência, lá do nosso sistema familiar, depois, né, das crenças ali pessoais, da nossa vivência, da nossa experiência, das nossas repetições. A gente às vezes não tem ciência disso. E os pais, muitas vezes, né, porque são bravos ou porque estão irritados, eles falam coisas que às vezes depois eles se arrependem, depende da criação deles, eles não vão ali falar, mas que acaba causando grande impacto na nossa vida, né? Olha ali, ela diz que isso tem um peso muito grande na vida dela até hoje. Eu não sei se a Rose já faz algum tipo de terapia, mas como eu falei ali, dentro da terapia isso é possível, né? Ela ter um novo olhar para essas crenças, se questionar, né?
questionar essa crença, ter um novo olhar e investigar. Então, ela já sabe a origem, que veio da mãe. Então, eu não sei o que está impactando dentro da vida dela hoje. Ela diz que tem um peso, mas deve estar impactando em vários setores da vida Setor, dela, exato. né? Então, Isso deve estar é, impactando bastante. exatamente. Então, veja, as palavras das pessoas, né, que nós temos e como nossos espelhos. E uma coisa também, Helena, é bom salientar para quem está nos assistindo e depois quem irá nos assistir, que muitas vezes não é nem sempre nas palavras, muitas vezes nós repetimos padrões e acaba se gerando uma crença até nos gestos, porque nós, sem querer, querendo, como a gente costuma dizer na terapia, nós somos metade mãe e metade pai. Então, muitas vezes no gesto, às vezes a gente sem querer, a criança começa a apontar o dedinho, ah, lá, 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 lá. Então, ou seja, muitas vezes porque viu em algum pai, nos pais ou nos cuidadores, alguém fazendo aquele gesto e começa também a gerar. Ou seja, começa a espelhar aquele algo da pessoa que está criando aquela criança. Isso também impacta muito. Então, às vezes, a pessoa pode ser um pouco agressiva, falar alto, porque em casa foi habituada nesse sistema. Então, perceba que o sistema familiar tem grande importância e as palavras ditas podem gerar uns significados aí que podem perpetuar na vida e a pessoa nem ter consciência. Depois cresce e começa a vir a ansiedade, é pânico, é medo, problema no relacionamento, como você falou, começa a entrar em relacionamento de forma abusiva, essa dependência, porque a mãe não teve a atenção da mãe, começa a procurar em outra pessoa essa atenção. Então, olha quanto o leque vai aumentando na vida da pessoa, né? A A Rose Rose fez escreveu. outro comentário ali, eu não vou ler tudo, porque tem, além de ter a crença da mãe dela, para mim, né, eu, Eliane, como pessoa, tá? Eu não estou aqui agora falando como profissional, como pessoa, para mim, sou um pouco de racismo também, então eu acho que nem convém a gente ler, né? Mas é bem triste, assim, talvez a tua mãe não tenha consciência disso, do que ela falou para ti, do que ela está fazendo, porque ela deve ter trazido essa criação lá da mãe dela que trouxe né, da avó, Avó. da tua bisavó, e então pode acontecer, e eu não sei a idade dela, né, mas sangue é sangue, sangue não tem cor, não é verdade? Então, assim, então, e realmente a Rose ali é um exemplo, olha como isso impactou a vida dela, ela, tanto que ela está escrevendo ali pra gente, e isso trouxe um peso para ela. E ela absorveu isso com muita força, né? E a gente absorve isso, nos traz grandes problemas, grandes impactos para nossas vidas, porque a gente fica insegura, a gente acha que nunca nada vai dar certo, os pensamentos são negativos, às vezes a gente tem um potencial enorme e a gente não enxerga. E isso não acontece só com vocês, acontece comigo, acontece com o Cristiano, acontece com várias pessoas. Mas quando a gente faz a ressignificação, a gente dá um novo olhar para isso, né? E a gente realmente entra em ação e quer mudar, as coisas começam a ter um outro lado, uma visão melhor, né? Então, é que não foi falando ali, a forma é adotando crenças fortalecedoras, como eu havia falado, definindo objetivos, desafiando os medos e confrontando essas crenças com a tua realidade, com a nossa realidade, né? Outra coisa importante também quando a gente fala de crenças, né, que a gente atende muitas situações no consultório, às vezes a pessoa fala assim, vamos pegar a Rose, né, com a permissão dela como exemplo, ah, eu queria esquecer que isso aconteceu na minha família ou esquecer aquilo que a mãe me disse quando, independente da idade lá no passado. Primeiro, não tem como esquecer, não tem como apagar, porque é um fato. O que vai acontecer em cima do que a Eliane muito bem mais uma vez falou, é o ressignificar. O que é o ressignificar? Trazer um novo significado. Ressignificar. O fato vai ser o mesmo, porém a pessoa vai ter uma outra visão daquilo que aconteceu, do que a mãe falou, do que o pai, ou da questão do racismo, ou algo do gênero, para ressignificar aquilo, ou seja, não vai esquecer, mas vai trazer um novo, abrir a consciência mais uma vez para o novo significado. O fato vai continuar sendo o mesmo, porém sem trazer aquele peso ou aquele congelamento que nós muitas vezes falamos também no tratamento, na terapia, de aquela criança, digamos, a Rose criança, está congelada naquela cena com a mãe dela. É. Então, né, tem maneira da gente superar essas crenças. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Já parou para pensar como estar ou onde você se encontra em sua vida atualmente? Né? Já parou para pensar como estar ou onde você se encontra em sua vida atualmente?
Até se puder, né, Eliane, se o pessoal puder compartilhar aí em cima dessa pergunta sua, Se onde que, vocês puderem como, responder, como para a que gente está. interagir. Leila, meu amor, seja bem-vinda. A Mari também, bem-vindas. Boa noite. Então, se o pessoal puder, né, nos presentear aí com o seu comentário, né, em cima dessa tua linda pergunta aí, por favor, para que a gente possa, né, trocar um bate-papo, poder trazer informações. Lembrando que aqui, né, como a Eliane disse no início, não é uma aula, é algo bem resumido, para trazer alguns pontos importantes para vocês, mas também levar que tem, como a gente brinca, tem conserto. Basta a pessoa, né, se abrir, se permitir, e aproveitando também, parabenizando a Rose por expor o que está acontecendo de uma Isso, e forma aí bem agradecer. tranquila, agradecê-la, porque isso já é um primeiro passo. A gente trazer isso, né, compartilhar para que a gente traga um novo significado. Parabéns, Rose. Parabéns, Rose. Isso já prova que tu não é nada disso, tá? E daí, olha uma coisa, Eliane, se você me permite, a Rose mais uma vez comentou ali, ó, hoje eu tento superar com meditação, perdão, mas é bem difícil. Dentro da PNL, né, se você me permite, quando a gente fala algo muito bonito, que nem a própria Rose escreveu, a gente acaba sem querer querendo, nas últimas palavras, deixando para trás tudo aquilo que nós falamos. Ou seja, hoje eu tento, o tentar, quem tenta não consegue, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais, superar com meditação e perdão, mas é bem difícil. Quando eu falo mas é bem difícil, o que eu passo para minha mente? Puxa, eu Isso é preciso uma perdoar a crença. Eliane, preciso tentar, preciso isso, preciso aquilo, eu não consigo. Então, olha a crença por trás. Então, a resposta, mas é difícil. O que é difícil? Muitas vezes o que é difícil para um não é difícil para o outro. Isso está embutido uma crença. E aí nós temos que abrir o leque para ver o que é difícil, perdoar ou superar. São coisas diferentes. Ou eu supero, mas não perdoo. Lembrando que perdoar não é ficar ali muitas vezes, ou seja, eu até brinco ali, é como se fosse assim, ó, eu tivesse segurando um arame farpado, ó, eu preciso perdoar a Eliane, mas não perdoo. Eu estou sangrando porque eu estou apertando aqui a É. questão. E E o perdoar é perdão, soltar. só que eu perdoar o outro é eu me libertar. E muitas vezes a gente não pensa isso. Quando eu Exato. perdoar o outro, não quer dizer que eu aceito o que ele fez ou que ela fez para mim. É eu estar me libertando. Porque quando eu perdoo, eu estou me livrando dessa dor, dessa mágoa que eu estou carregando aqui dentro. E que isso pesa, que isso me machuca, que isso tá doendo. E a É gente o às vezes não soltar. percebe. Eu não vou perdoar. Perdoa, gente. O perdão nos liberta. Quando eu perdoo o outro, eu estou me libertando. Não é E ele que eu estou perdoa. libertando, ou É, ela. Sou eu, a libertação é minha, porque eu estou me livrando daquele sentimento ruim que eu estou carregando comigo. A Leila pediu para repetir a pergunta? Repito sim, amada. Já parou para pensar como está ou onde você se encontra em sua vida atualmente? Tipo assim, vocês já pararam para pensar como está, né? E aonde você se encontra, né, nas vidas de vocês atualmente? perfeito. Aí depois, se vocês quiserem ir respondendo, você já parou para pensar e o que vocês acham, pode ficar à vontade, tá? O como estar, tá, pessoal? O como estar e onde se encontra, ele também é determinado pelo que você acredita e pela sua própria capacidade. Então, como eu estou e como eu me encontro, ele também é determinado pelo que eu acredito e pela minha capacidade. E nós somos, né, a soma das nossas crenças. Se não Sim. estamos onde gostaríamos, a culpa também é das nossas crenças. Claro, é das nossas ações, mas a maior parte é da crença que a gente carrega, porque devido à minha crença, eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer pelo motivo ou de eu não acreditar, de eu ter algum tipo de medo ou outra coisa que eu estou ali entranhada na minha mente, né, na minha célula, na minha memória, e eu não realizo. Então, também tem isso. Então, a culpa é das nossas crenças, né? E como agimos perante a elas? Elas podem limitar as nossas escolhas no presente, como eu falei, bem como o que desejamos alcançar. Então, muitas vezes a gente tem, né, metas, objetivos, sonhos, e a gente deixa pelo caminho, porque a gente acha que
não é capaz, que não vai fazer, não adianta, eu vou lá e aí nunca realizo, nunca dá certo, daí eu desanimo. Então a minha mãe tinha razão, ou o meu cuidador, se não era mãe, se era uma tia, se era uma avó, seja lá quem for, tinha razão, porque eu tento, eu faço e eu nunca consigo finalizar nada. Eu não sou capaz disso daqui. Então, É olha como é que difícil, impacta. É né? muito A difícil. palavrinha. Depois a gente até vai ler algumas crenças aqui para vocês, né? Então, elas podem limitar as nossas escolhas no presente, bem como que desejamos alcançar. São nossas crenças que impedem de alcançarmos nossos objetivos mais significativos. E elas também nos impedem de sonharmos, como eu falei, né? A gente abandona os nossos sonhos por causa das nossas crenças. Então, elas nos impedem de sonhar alto. A gente pode sonhar alto, a gente tem capacidade para ir atrás dos nossos sonhos, de realizar aquilo que a gente deseja. Pode demorar? Uhum. Pode. Ninguém falou que ia ser fácil, mas não é impossível. E de alcançarmos o que queremos para nossas vidas, né? Mas a boa notícia é que as crenças, como nós falamos ali antes, né? É que as crenças que possuímos podem ser mudadas usando, né, ferramentas e técnicas terapêuticas. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, eu sou terapeuta, o Cristiano é, e a gente não é porque nós somos terapeutas que nós estamos falando isso daqui. É porque eu já passei por isso, provavelmente o Cristiano já passou por isso, a gente atende pessoas com isso, e a gente vê a diferença que dá na nossa vida, na transformação que nos permite através dessas técnicas terapêuticas, e as melhoras, né, que a gente vem ter olhando, ressignificando para esse fato ali. O que tem ali escrito? Quer falar mais alguma coisa, Cristiano? A Rose comenta ali, é que na verdade eu sempre esperei um pedido de perdão da minha mãe. Hoje eu Uhum. entendi que eu preciso perdoar e me perdoar. Isso que é difícil. Tem um muito difícil, né? O difícil está entranhado na Rose ali. Rose, não é difícil, é possível, tu consegue. Só que tu tem que acreditar, tu não tá acreditando. E que nem eu falei, é tu que tem que perdoar. Mas o teu perdão é para te libertar. A partir do momento que tu perdoar e tu te libertar, não precisa nem te perdoar, porque tu perdoou o outro e automaticamente tu te perdoou. E isso vai ter uma libertação, então tu tem que te livrar disso daí. E muitas vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa de uma ajuda, precisa de um profissional para nos estar ali, né, sendo a ponte, como a gente fala, nós somos a ponte para vocês. Né? A gente tem as técnicas, as ferramentas para que isso possa acontecer, mas tu tem que estar disposta a realizar isso daí também. Sim. Então, é que nem só em cima do que você falou, e isso acontece, não é mal somente da Rose, mas a gente atende muitas pessoas assim, nesse padrão de pensamento, porque é difícil, eu tento, né? Em cima da palavra tentar também, que eu praticamente ouço bastante no consultório todos os dias, que as pessoas falam, mas eu estou tentando, eu estou tentando perdoar, estou tentando manter o relacionamento, estou tentando isso, estou tentando aquilo. Lembrando que existe uma diferença de tentar e ser determinado. O tentar, atrás do tentar, tem a palavra frustração. A palavra, ou seja, eu já tentei, o que a mente vai buscar? Eu já tentei lá atrás, muitas vezes, perdoar a minha mãe, usando o exemplo da Rose. Eu já estou tentando, aguardando que ela me perdoe, o que ela venha pedir perdão, só que não está acontecendo. Ou seja, eu estou tentando porque a mente vai buscar fatos e significados lá atrás e vai trazer para o agora. Então, ou seja, eu já tentei, estou tentando, não vou conseguir. Então, ou a gente faz ou a gente não faz. Então, isso que nós É, temos que cuidar, gente. O tentar, ele acaba eliminando muito e deixando de forma negativa o que nós estamos procurando fazer. Então, ou seja, uma outra coisa, se você me permite, além do tentar, ela fala ali, usando como exemplo, né? Na verdade, eu estou esperando um pedido de perdão dela. Muitas vezes, né, talvez a tua mãe até saiba que talvez fez algo para ti, mas às vezes ela não tem nem consciência que é tão isso, alarmante ou tão isso que eu grande ia que falar. ela Às vezes precisa chegar. Rose, filha, me perdoe por aquilo ou aquilo outro que eu fiz, porque ela tem uma crença, a Rose também tem. Então talvez está tendo alguma dispareio, digamos assim, e uma está esperando a outra. Às vezes a mãe está esperando a filha está esperando a mãe, e acaba tendo um impacto das duas ali. daí eu estou colocando no outro, A né, responsabilidade. a responsabilidade. Eu quero que o outro adivinhe o que eu estou querendo. E, e aquilo que o Cristiano falou, eu ia falar realmente. E às vezes, pessoal,
os pais, nós como os pais, erramos, mas por amor. E muitas vezes, por esse amor, a gente acaba causando essas frustrações, essas crenças, impactando a vida dos nossos filhos, quando a gente não tem, né, um autoconhecimento. E isso acontece com todos nós temos crenças, todos nós temos alguma coisa que nos impedem, mas a gente tem que ir atrás, né, ressignificar, ter um novo olhar para isso e ir em frente, mas tem que ter o querer, tem que ter ação, né, tem que agir também. E o se permitir, né? Não esperar que caia, ou vou esperar até quando que minha mãe venha pedir perdão. Então, ela está gerando sem querer querendo, que acontece com muitos pacientes, uma expectativa de que alguém, ou seja, a mãe, o pai, um amigo, um colega, que venha pedir perdão. Ou seja, eu estou esperando, digamos, um exemplo, que a Eliane me perdoe, mas talvez ela nem saiba, talvez uma palavra ou algum evento aconteceu, algo que trouxe um quê? Um significado de um fato. Então, ou seja, nós temos que permitir isso e criar possibilidades. Talvez a pessoa não chegue até você, mas você criar uma possibilidade para que você se liberte dessa questão, porque o perdão, gente, é muito libertador e vai trazer um novo norte para a tua vida. Então, isso que é importante, criar a possibilidade, não esperar do outro. E muito É, também em cima do que a Eliane falou, se você me permite mais uma claro, vez, fica à vontade. o, se gerar expectativa e nós também, mais uma vez, dentro do consultório, tanto no atendimento presencial quanto no atendimento online, os pais ou as pessoas que muitas vezes causaram algum impacto emocional deram aquilo que eles tinham naquele momento. Então, se a mãe em algum momento falou algo para a Rose, é porque o que ela tinha para dar naquele momento, talvez num um intuito, num ápice de nervosismo, ou de estava com raiva, ou estava passando por uma situação, porque nós também temos o defeito de não nos colocar na posição do outro. O que, que a minha mãe estava querendo me dizer com aquilo? O que, que ela estava passando por aquele momento? A gente só pensa no nosso, muitas É vezes, porque a gente e está na ferido, né? terapia acaba trocando, Eu né? tô, eu tô ferida, eu tô dolorida, então eu tô, eu tô magoada, eu tô com uma mágoa dentro de mim, eu não vou me colocar no lugar do outro. Eu quero que aquela pessoa ela venha e peça perdão, mas aí eu tô criando expectativas em cima da pessoa e ela não sabe nem o que que eu tô criando. E muitas Seria a vezes, como o frustração. Cristiano falou, né? As pessoas, às vezes, elas não têm ciência do que elas nos causaram. Então, também, o diálogo também faz muita importância na nossa vida. Ah, mas ali não tem diálogo. E se não tem, então eu tenho que procurar uma outra forma de eu ressignificar isso daí e de eu estar melhorando, né, a minha vida, a minha saúde mental, né? Então, e olha, eu não sei, ela falou ali antes do trabalho e tal, né? E Rose, mais uma vez, obrigada por tu estar ali compartilhando conosco. Isso prova que se tu quiser realmente se livrar disso, tu é muito capaz, porque tu estás te expondo aqui, não é qualquer pessoa, né, Cristiano? Às vezes as pessoas têm Sim, vontade de falar, mas elas ficam com vergonha, elas têm receio. Eu já fui assim. E para vocês terem ideia de crenças, eu fui uma pessoa que eu jamais na minha vida, quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, eu jamais na minha vida me imaginei estar aqui numa live falando com pessoas, me expondo. Eu tinha uma crença, só que eu trabalhei ela e hoje eu estou aqui falando com vocês. Se fosse outra época, né, além disso, de não querer me expor, eu tinha uma perfeição. Não, eu não vou falar porque eu não estou pronta para falar. Não, não vai sair perfeito e tal. Então não existe a perfeição, ninguém é perfeito, não existe eu estar pronto. Tu tem que ir lá, começar a fazer. E a gente vai fazendo, vai ter quem critica, quem não critica, vai ter pessoas sempre que vai, às vezes, estar nos ofendendo. São pessoas, o ser humano é assim, né? Mas é a gente que tem que estar bem, a gente tem que ter um autoconhecimento sobre nós para a gente saber como fazer, como agir perante essas adversidades, né? Esses impactos que são causados na nossa vida através dessas crenças, do nosso emocional. perfeito. Isso aí. Então, sejam bem-vindos as pessoas que foram entrando aí, sejam muito bem-vindas por estar nos acompanhando. A gente está falando sobre impactos emocionais e crenças limitantes. Então, sejam bem-vindos. Eu não sei se acho que a Leila saiu, que ela pediu É, para repetir a pergunta, mas eu não vi se ela respondeu ali. uhum. Mas tranquilo, Ah, qualquer coisa, se ela estiver nos ouvindo, ela pode colocar ali. às vezes pode ser que caiu também. Uhum. A Leila está presente, a princípio. Tá, mas tudo certo.
Então, agora eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Tem também a nossa crença de incapacidade, também, como tem em todas as outras, como a gente falou, uma está interligada à outra, né? Então, dentro dessas crenças, dentro da crença da incapacidade, nós temos a tendência de nos compararmos com os outros, né? Então, quando eu estou me comparando com o outro, o que que isso vai afetar? Vai afetar os meus resultados, afeta os nossos resultados naquilo que a gente se propõe a fazer, seja no trabalho, seja no que for, né? Além dos resultados, também atrapalha a nossa saúde emocional. Atrapalha muito, né, a nossa saúde emocional, por eu ter essa comparação, querer me comparar com o outro. E a gente fica lá travado no passado. Como a gente disse, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode ter um novo olhar para ele. Então, o que que essa crença de incapacidade traz para mim? Traz problemas nos meus resultados, na minha saúde emocional, e aí eu fico travada lá no passado, porque eu estou vivendo no passado. Rose, tu que tá aí, vê se faz sentido para ti. Tu tá vivendo mais lá no passado do que aqui no presente, no hoje, tá esquecendo de olhar para o agora e esquecendo de olhar quantas oportunidades maravilhosas tem na tua vida, devido àquele fato que ocorreu lá, né? Daquela hipótese que teve ali, daquele fato. Então, isso deve estar te atrapalhando, creio eu, também. Pode ser que eu esteja enganada. Então, o que nós ouvimos do nosso pai, da nossa mãe ou dos nossos cuidadores, né, de não ser inteligente ou capaz de fazer algo, né, de aprender, impactam bastante, né? Então, imagina essas frases em nossas células, digamos aqui, nas nossas memórias celulares impregnadas, né, em nós, podem ter que podem e passaram de gerações para gerações, porque eu dou para os meus filhos aquilo que eu recebi. A minha mãe deu para mim aquilo que ela recebeu. Porém, se eu tenho um novo olhar, se eu tenho um conhecimento a mais, eu vou começar a mudar isso. E através dos filhos, a gente também pode começar a mudar essas crenças, né? Tratando de forma diferente, dando para eles formas diferentes do que os nossos pais deram, questão do cuidado, das palavras a serem ditas. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente também pode, através dos filhos, ir mudando aos poucos as nossas crenças. E então o que a gente ouve, né, principalmente quando a gente tem de 0 a 7 anos de idade, porque é uma época que a gente absorve muito o que está à nossa volta. Até tem uma pergunta que eu deixei anotada aqui, né? Por que atinge crianças dessa idade, de 0 a 7 anos? Porque a criança nessa idade, ela está em estado elétrico cerebral, né? Está em estado de mais abertura, é onde a gente absorve muitas coisas, é um momento que a gente aprende muito. Então, tudo que acontece ali, eu vou absorvendo e isso vai trazer coisas boas ou coisas ruins para a minha vida lá na frente, né? As crianças repetem frase, repetem o gesto dos pais ou os cuidadores. Então, tudo que acontece ao meu entorno, eu vou absorver, eu vou aprender e eu vou repetir, né? Que as crenças são as repetições. E todos nós carregamos crenças que nos aprisionam, como a gente já falou, não é eles não, todos nós, sem exceção, nós carregamos crenças que nos aprisionam, porém cada um tem um novo olhar, cada um age de uma forma, né? Porque nós fomos condicionados durante a nossa vida pensar e agir de um modo específico, né? Eu fui condicionada de uma maneira, o Cristiano de outra, quem está aqui presente, cada um teve uma maneira de como que eu falei? Esqueci agora, me falhou. A pensar, né? A pensar e agir de modo específico. Cada um de nós tem essa maneira aqui de agir. E isso resulta em problemas em todas as pessoas do mundo, né? Não é só nós aqui, todas as pessoas têm crenças, então tudo isso resulta em problemas das pessoas. E a razão de que pessoas, e isso, né, é a razão de pessoas que são extraordinárias permanecerem impotentes e incapazes de alcançar seus objetivos, como eu falei antes, né? A crença da incapacidade, ela nos atrapalha nos nossos resultados, na nossa saúde emocional, e a gente fica lá travado no passado. Então, tem pessoas que elas são extraordinárias, mas elas ficam ali na impotência, na incapacidade de alcançar, né, as metas, os objetivos que elas gostariam para a vida. Quer você acredite ou não, suas crenças, emoções e pensamentos determinam se irá conseguir alcançar os seus objetivos. Muitas crenças são formadas através de suas próprias experiências e desapontamentos diretos, como a gente já havia comentado. No entanto,
muitas são transmitidas para nós através daqueles que nos rodeiam. Os amigos, os familiares, os pais, na escola, os professores, então, todo o nosso entorno, tudo aquilo que a gente convive, né? E isso cria, né, uma prisão para a nossa mente, uma prisão da mente, que é baseada em uma maneira imprecisa de pensar. Você tem dentro de você muitas habilidades extraordinárias e o potencial para criar a vida que sempre sonhou ter. Então, todos nós temos, né, habilidades extraordinárias e potencial para criar a vida que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quis ter. Todo problema, toda luta que você está enfrentando hoje, ela tem um aprendizado que deve ser extraído. Então, tudo que a gente passa de bom e de ruim, tudo na vida tem um aprendizado. Só que às vezes a gente não sabe, né, extrair esse aprendizado, principalmente das coisas negativas das nossas vidas. Todos nós temos as nossas lutas e elas são oportunidades para nos tornarmos melhores, mais fortes e para nós crescermos. E nós devemos buscar, como eu falei ali antes, o Cristiano falou também, por autoconhecimento. Ao invés de desejar que tempos difíceis não façam mais parte de nossas vidas, a gente precisa ir atrás desse autoconhecimento para a gente mudar toda essa visão de vida, essas crenças, né? E modificando aos poucos esse lado negativo que nos impede de seguir em frente. E devemos também porque muitas vezes, fugimos de nossa missão. Devido a isso, muitas vezes nós fugimos da nossa missão. Mas estamos aqui para contribuir, crescer e evoluir. Nós estamos nesse mundo para isso. Contribuir, crescer e evoluir. Eu e o Cristiano, de alguma forma, para algumas pessoas pode ser que essa live vai fazer um sentido, vai dar um tique ali, essa pessoa vai começar a crescer um pouco mais e a ter uma evolução na vida. Para outras não vai fazer sentido nenhum e tudo bem, vida que segue. Mas, né, quando a gente foge dos nossos problemas e quando a gente não encara ele, não ressignifica, não busca ajuda, não tem esse autoconhecimento, a gente também está fugindo da nossa missão. Né? E a gente não está fazendo o que veio para fazer, que é contribuir, crescer e evoluir. Cristiano, vou deixar de comentar um pouco, hoje estou falando demais. Então, só aproveitando ali, a Leila acabou escrevendo no decorrer, né? Ela disse, sim, tive que parar, analisar, mudar para alcançar os meus objetivos. Tá fazendo sentido para vocês o que a gente está falando aqui, pessoal? Vocês lembraram de alguma coisa? Isso, vamos comentando aí para se faz sentido até esse momento que nós estamos abordando. Lembrando que é uma forma bem simples, bem tranquila, digamos assim, só para trazendo mesmo alguns temas não tão aprofundados, que a gente fosse aprofundar, a gente dá tema aí para falar vários dias, né? A gente está falando de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, para trazer para vocês aí os insights, para que aqueles que podem estar passando por crenças aí que estão estagnadas na vida em algum setor, seja pessoal, profissional, relacionamento, para que a gente possa, opa, o que, que pode estar acontecendo com a minha vida, o que, que eu posso fazer para mudar. Olha ali a Leila, né? Ela falou, eu tive que parar, analisar, né? E mudar para alcançar os meus objetivos. E é o que a gente tem que fazer, né? E às vezes isso não é fácil, mas não é impossível. Exato. Outra coisa, né, que quando a gente fala muito de crenças, isso a gente vê também muito nos atendimentos, que muitas vezes também acontece da pessoa trazer um tema, e quando nós vamos aprofundar durante a anamnese, durante as sessões, existem vários outros emaranhados atrás. Então, nós temos a tendência, nós seres humanos, de lembrar o último impacto. Mas como você vai abrir lá o novelinho de lã, que pensa que é só o nozinho que está nos incomodando, começa a aparecer outras questões pontuais lá atrás também do passado, que até então, para nossa mente, nós não tínhamos consciência, porque era tão antigo, digamos assim, e acaba não se lembrando. Outro detalhe importante também para vocês, muitas pessoas, né, independente das crenças, das questões que estão passando, estão sobrevivendo, não estão vivendo. Por quê? Estão olhando lá para trás. É como até tem umas mensagens que mostram um carro, né?
e as pessoas olhando no retrovisor do passado. Então a gente não vive quando a gente está olhando para o passado. Nós não vivemos o agora, o presente. E acaba, que nem Eliane muito bem disse, é, se perdendo tantas oportunidades, tantas portas e janelas abertas para a nossa vida. Seja no lado profissional, seja no lado pessoal, seja no relacionamento, seja num grande amor que pode aparecer na vida de uma pessoa. Então, nós temos que estar com a nossa mente aberta para a gente captar esses sinais, estar aí pronto para que a gente possa ser feliz. E essa é a nossa missão na Terra, né? Nossa missão, como a Eliane falou ali muito bem, crescer, evoluir e conhecer, mas conhecer o nosso eu, a nossa essência. É isso aí. E aí agora eu vou ler um pouquinho, porque são muitas as crenças, algumas das crenças mais comuns, né, que a gente tem aqui, e depois a gente, se tiver o pessoal quiser conversar com a gente fala com eles aqui. Então, uma delas, né, vamos começar aqui. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente ou não tenho dinheiro para nada. Olha aí. Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Opa, caiu aqui o meu fone. Fazendo coisas erradas. Não tenho tempo para nada, não sou bom o suficiente, não sei tudo o que preciso, nunca ninguém sabe tudo, né? Imagina, a gente nunca vai saber de tudo, a gente sempre está aprendendo cada dia, aprendendo mais. Não consigo aprender isso, nunca vou conseguir alcançar os meus objetivos ou realizar meus sonhos. Outras crenças, tudo precisa ser perfeito, como eu falei que eu já fui assim também, né? No avião, tudo precisa ser perfeito, não precisa. Não consigo me organizar, eu não mereço sucesso ou as coisas boas, não sei como resolver esse problema, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer isso, e assim por diante, né? Sou muito velho para isso, também tem isso. É melhor dar do que receber. Não existe isso, né? É melhor a gente receber e doar, as duas partes. Sem trabalho duro não se consegue nada. Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar, não é isso, né? Somos nós que precisamos mudar para que a nossa vida está nas nossas mãos, ela não está nas mãos de ninguém mais. Outro tipo de crença, estou destinado a essa vida e a ser desse jeito, porque essa é a situação da minha família e por isso é a minha vida. E por isso essa é a minha vida. O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil para mim. Não tenho jeito para isso. Não é possível viver do que se ama fazer. Outra crença. Já é tarde para começar ou recomeçar. Está bem do jeito que está, não preciso de mais, né? Então tem pessoas que falam, do jeito que tá bom, não vou mexer em nada, não preciso de mais nada. Nasci pobre e vou morrer pobre. Não vou conseguir aguentar, né? Não vou conseguir, eu não vou aguentar. Os outros são melhores que eu, aí a comparação, né? Outros têm sorte, privilégios e eu não tenho. Não tenho tempo, não tenho dinheiro e entre outras crenças que existem por aí. Então, eu só citei aqui algumas, né? Não sei se vocês se encaixam ou se viram em algumas dessas que eu citei na vida de vocês, ou se ver ainda. Eu não estou Sim. conseguindo ler de novo o que o pessoal está falando ali. É, só lá o Arroz diz que faz muito sentido, a Jéssica também muito sentido. Daí em cima, né, reforçando o que a Eliane comentou, em cima dessa algumas crenças, porque são várias crenças que a gente pode estar pontuando, mas em cima disso que a Eliane acabou de falar, faz sentido para vocês? Vocês se encaixam ou se encaixaram aí em alguma dessas crenças aí? E Sempre uma tem uma que a gente se encaixa. e olha que interessante, em cima de tudo isso que a Eliane comentou, nós podemos até colocar aí até alguns ingredientes a mais do é difícil, eu não consigo, eu não mereço. Então a gente ouve muito essas palavras e a gente sempre brinca que terapeuta tem uma escuta muito empática, muito aguçada para a gente poder perceber a comunicação da pessoa, até para perceber o canal de comunicação dela. Se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Então, seja, é difícil, não consigo, eu não mereço, eu nasci assim porque minha família é assim, então não tem como mudar. Então, seja, quantas crenças estão, né? O Tiago olhou assim, Ah, o total. Thiago tá aí. Boa noite, Thiago. Então, É aquilo gente, que tu gosta de falar, né? Tu sempre fala da síndrome da Gabriela, né? Tu sempre fala, né, Cristiano? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. exatamente. Então, a gente vive São, nessa roda,
roda de hamster, é sempre no mesmo, no mesmo, no mesmo, mas a gente acaba não parando, ou seja, o que está acontecendo com a minha vida, o que eu posso fazer diferente. Daí a gente muitas vezes acaba se culpando, né? Por que eu não consigo sair do lugar? Por que eu estou na zona de conforto? Eu até tenho força de vontade, mas não consigo, olha a palavra. Nós temos que procurar autoconhecimento, porque se conhece com o conhecimento que nós temos, nós não saímos do lugar porque está faltando algo a mais. Ou seja, ou uma ação diferente, porque até eu cito muito também na terapia a frase de Albert Einstein, que ele fala assim: insanidade é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, ou seja, eu quero algo diferente, mas o que eu estou me propondo a fazer? O que eu estou fazendo? Estou sentado esperando que tudo caia do céu? Não, a gente temos que entrar em ação, né? É isso aí. Então, reforçando para o pessoal que está nos assistindo aí, mais uma vez, Deus abençoe a cada um pela presença. Faz sentido? Vocês se viram em alguma dessas crenças? Ou alguma Lembraram de outra alguma crença? coisa, né? Exato. Tá Ou algo que, vivenciando algo que a gente falou aqui. ou algo que você está passando nesse momento, se você quiser compartilhar também, sinta-se à vontade. Estamos aqui para contribuir e ajudar naquilo que nós temos conhecimento. Se a gente não souber, a gente vai atrás da resposta, porque a gente também não é aí Ninguém o sabe de tudo, né? conhecedor, né? Estamos aí aprendendo junto, compartilhando aí conhecimento e mais uma vez a gratidão a todos. É isso aí. Não sei se. Deixa eu ver se voltou a aparecer aqui para mim, porque antes não estava vendo nada. A Rose está aí ainda? Vamos ver. Não ficou chateada com a gente, não, né, Rose? Não, a Leila está presente, a Rose, Tiago, a Jéssica, a Juscelia e Mari. A Mari. A Mari. Isso aí. A Lu tá aí, chegou A também. Lu Bem-vinda, Lu. também entrou agora. Então, se puderem compartilhar se está fazendo sentido, as crenças, a importância que elas têm na nossa vida e pode nos deixar na zona de conforto. Ou seja, tá bom assim, do jeito que tá, não tá, gente. Não tá bom. Deixa na zona de conforto, mas também nos bloqueia, né, para muitas coisas maravilhosas, extraordinárias que a gente podia estar fazendo na vida. E só que quando a gente reconhece isso, também a gente não pode ficar falando, poxa, por que eu não descobri isso antes, né? O importante é que tu descobriu agora, tu quis mudar isso daí, né, e tá indo atrás de ser uma pessoa melhor, de ter resultados melhores. Uhum. Então a Rose diz lá, sim, estou. Daí ela responde também, não, aprendi muito Ah, hoje, agradeço. que eu perguntei se ela ficou magoada, porque de repente a gente fala, né? E se eu falei algo, eu até peço desculpa, porque às vezes nos comentários a gente pode falar algo sem querer ofender, não é a nossa intenção aqui. Muita Uhum. gratidão pelo teu retorno, viu? Maravilha. Então, se alguém Mais alguma tiver mais coisa? alguma coisa, o pessoal pode comentar para a gente já ir para finalizar, né, Daí eu essa vou ler uma live de hoje. mensagem para deixar aqui para vocês, algumas mensagens. Perfeito. Então, vamos E aguardar que teve um lembrando, né, pequeno delay. pessoal, que sexta-feira é a nossa última live, dentro da live dos impactos emocionais, e vai ser uma live de exercício, né? Nós vamos estar aplicando um exercício que vocês vão poder estar realizando aí em casa e comentando conosco, né, compartilhando o que vocês sentiram, o que vocês viram. Então, sexta-feira vai ser uma live de exercícios. A gente vai estar aplicando um Exatamente. exercício, desculpa. Exatamente. E até dando sequência, né, nessa abordagem nossa aí sobre, né, tudo que aconteceu antes do estarmos aqui, independente de eu, Eliane ou quem está nos assistindo, e das crenças que muitas vezes carregamos, a gente não tem ideia de onde que vieram. Então, na sexta-feira, nós vamos aplicar um exercício aí com a grata presença de vocês para que possa contribuir de alguma forma, que esse é o nosso intuito, contribuir com Esse vocês e poder passar aí algum conhecimento para que vocês possam também não só ter a consciência, mas também trabalhar com aquilo que precisa ser trabalhado. daí se vocês tiverem alguém que possa estar querendo fazer esse exercício, está querendo, que está cheio de crenças, né? Convida para a live de sexta-feira, traz junto, a gente fala um pouquinho, depois a gente faz o exercício. Pode ser que porque o que é pouco para nós pode ser muito para o outro, né? Então daqui a pouco pode ser que está ajudando muito
um Exato. colega, alguém da família, não sei, alguém que tu vê que necessita estar presente, né? Então a gente pede para convidar para estar conosco aí sexta-feira, realizando esse exercício. Então vai ser um exercício, vai ser prática de exercício na sexta-feira. Acho que não tem mais comentários, né, Cristiano? Acredito que não. A princípio, até Tá. agora, nada. Então eu vou ler as mensagens que nós preparamos aqui para vocês, eu e o Cristiano. A primeira delas é: a oportunidade que você tem hoje de acabar com as crenças limitantes é real. Não a desperdice. Saia da plateia e assume o controle do palco da sua vida e seja o ator ou a atriz principal. Deixe de ser um mero ou uma mera espectadora. Inclusive, a gente foi adicionado palavras a mais, mas é uma frase que o Augusto Cury fala bastante, né? É uma pessoa que eu sou muito fã. E a outra que é do Bob Proctor, que ele diz: se você quer mudar os seus resultados, é essencial que mude sua programação mental. Então, se quer mudar seus resultados, é necessário que mude sua programação mental. E a outra também que ele fala, que eu gosto: o que você realmente quer vem da essência do que você é. Então, o que você realmente quer vem da essência que você é. E tem uma pessoa que, independente de religião, eu admiro e eu ouço muito ele nas manhãs, né, que é o Thiago Brunet. E hoje, eu ouvindo ele no devocional, que ele chama assim, né, ele falou uma frase, eu falei para o Cristiano: vamos colocar, porque eu achei interessante e faz muito sentido. O caminho que mais te dá medo é o que resolve o teu problema mais rápido. Então, muitas vezes, a gente fica com medo, né, de percorrer um caminho, né? A gente está com um problema, está com medo de percorrer aquele caminho, e é justamente aquele caminho que vai resolver o nosso problema mais rápido. Ou seja, o que quer dizer? Não fuja dos teus problemas, não fuja das tuas dores, enfrente elas. Se precisar, peça ajuda, sempre vai ter alguém para te ajudar. Ou é um amigo, se precisa de uma ajuda profissional, existe tantos profissionais maravilhosos a gente tem hoje, né? Então, assim, não fuja, né? O caminho que mais te dá medo é o que resolve o teu problema mais rápido. Então, eu gostei muito dessa frase. Então, foi essas mensagens que nós deixamos reservado para compartilhar com vocês hoje. Eu creio que não tem mais comentários, né, Cristiano? Então, eu vou... Não sei se tu quer fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa. Não só uma coisa que me veio agora, se vê nada acontece por acaso, olhando as mensagens, né, as 4 mensagens que nós colocamos para hoje, quão linda é uma sequência. A primeira fala de oportunidades. A oportunidade que nós, para você que está nos assistindo, para nós que estamos aqui, de acabar com essas crenças. Porque quando a gente dá um basta, não, agora eu vou mudar e entrar em ação, a oportunidade nós temos a cada minuto, a cada segundo, a cada dia de fazermos a diferença. E na segunda, do Bob, ele fala lá, se você quer mudar resultados, é essencial que você mude a programação. Ou seja, se eu não mudar a minha programação mental, as minhas crenças, aquilo que eu acredito sobre tal situação, aí tá o segredo, um dos segredos, né? Aproveitar as oportunidades, mudar os nossos pensamentos para que a gente possa alcançar aquilo que nós almejamos. E outra, ele segue ali, ó. O que você realmente quer vem da essência do que você é. Então, ou seja, quantas pessoas querem, têm uma essência maravilhosa, estão fugindo por medo, por não aproveitar as oportunidades ou pela crença, não, mas eu não tenho oportunidade, a oportunidade é do outro, a comparação. Não, a Eliane tem oportunidade, Já estou vocês velho estão... para isso, né? Não, já passou minha oportunidade, nunca. A oportunidade sempre está aí. Sempre é tempo de começar algo novo, de recomeçar alguma coisa. Não deixe essas crenças que vêm do nosso sistema familiar, vêm das pessoas que a gente convive e também das nossas vivências e experiências, acabar com os teus sonhos, né? Com os teus projetos na vida. Então, é Exato. possível ressignificar. Lembra sempre que é possível ter um novo olhar para isso que está acontecendo contigo hoje. E aí depois, Exato. né, Cristiano, vem o outro para finalizar, que é o que o Thiago Brunet falou: o caminho que mais te dá medo é o que resolve o teu problema mais rápido. Então, eu Então gostei até muito fica, dessa frase. até interessante, né, para quem está nos ouvindo, aí,
Grande Valdir acabou Ah, de chegar e seja bem-vindo, Valdir! abençoado. Ah, o Valdir, eu fiz ele me passou um poema dele e eu, de metida, falei essa semana, deixei gravado lá, né? Ah, Muito que obrigada. legal. Maravilha. Então, olha que interessante, né, o que o Tiago Brunet fala. O caminho que mais te dá medo é o que resolve o teu problema mais rápido. E até serve como até pergunta para quem está nos assistindo, né? Do que você tem medo? Do que você está fugindo? O que tu está fugindo e evitando na tua vida? Está Isso evitando? daí pode ser o caminho mais rápido para tu possa estar Exatamente. resolvendo. É Exatamente. bem, é uma Então, frase curta, mas muito impactante. A minha comadre, oi, A Del, seja Isabel, a bem-vinda. Pamela A também seja Pan, bem-vinda. a minha norinha. A Norinha, o Valdirzão lá, maravilha. Então, a gente olha que interessante as mensagens falando sobre oportunidades, falamos sobre mudar o resultado, a essência que nós temos, né, de realmente o que você realmente quer vem da essência do que você é. E no final, muito bem dito pelo Tiago ali, o Tiago Brunet, o caminho que mais te dá medo é o que resolve o teu problema mais rápido. Então, É, olha, fica para reflexão para é, vocês aí. é uma frase assim que eu ouvi hoje dele e eu falei para o Cristiano, vamos colocar ali porque eu acho que vai fazer sentido para algumas pessoas, né? A gente tem que sentir do coração, né? E lembrando, pessoal, que nós somos a maior criação de Deus. Então a gente não tem por que desistir da nossa vida, dos nossos sonhos, ficar vivendo lá no passado e esquecer de viver o agora, o hoje. Porque todos nós temos dores, temos crenças, temos problemas na vida. Não existe uma pessoa que não tem. Às vezes você está olhando para aquela pessoa, está vendo aquela pessoa sorrir ou feliz, aí tu cria, né, uma imagem daquela pessoa, mas ela pode, é a maneira dela seguir a vida, dela encarar os problemas da vida dela. Ela pode estar passando Sim, por coisas que tu nem imagina, né? Cada um tem a sua dor, os seus problemas e suas crenças. Ninguém é melhor e nem pior, né? sim. E Mas até aproveitando, né, Nico, complementando aí muito bem a sua fala sobre a dor, a gente também ouve muito no consultório a dor e sofrimento. E eu sempre enfatizo, né, no atendimento presencial, no atendimento online, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, quantas pessoas estão sofrendo, sofrendo, sofrendo? Ou seja, se a dor está ali, vai estar ali. Mas o ficar batendo na tecla, eu estou com dor, eu estou com dor no meu peito, eu estou com dor emocional, eu estou com isso, estou com aquilo, está dando ênfase para quê? Para a dor, para o negativo, para o sofrimento. Então, nós temos toda essa vida, que nem você muito bem disse, nós somos aí obra-prima do nosso Criador, do a Papai do maior Céu. criação de Deus somos nós, né? Então, assim, olha Exatamente. a imensidão que a gente tem. Deus não criou a gente para pequenas coisas, Ele nos criou para grandes coisas. E não importa Exatamente. que o que é grande para ti é pequeno para o outro, importa o significado, a importância que tem para ti mesmo, né? Eu estar aqui fazendo uma live, falando com vocês hoje, outras vezes que eu fiz, que agora está virando hábito da minha vida, para mim é uma grande conquista. Para outros é nada, mas para mim é grande conquista e eu estou feliz com isso. Então a gente tem que agradecer e tem que comemorar, tem que ser grato pelo que a gente supera na vida, porque a gente, É isso que eu ia todos os comentar. dias, a gente supera alguma coisa. É só a gente E não até, percebe. perfeito. E até uma coisa que você, mais uma vez, hoje você está inspirada, falando muito bem, em cima do comemorar, gente. Nós temos, talvez até um defeito da gente não comemorar as coisas pequenas. Nós devemos comemorar as coisas pequenas, sim. A gente fica sempre esperando por grandes oportunidades, por grandes sonhos, mas devemos trazer essa simbologia tão linda que é o comemorar as pequenas vitórias. De estar falando na câmera, de estar falando com vocês, que a Eliane muito bem disse, de estar, de estar indo atrás de conhecimento para passar para vocês. Ou seja, todos vocês têm aí pequenos e grandes sonhos, nós devemos comemorar cada um. O simples fato de É, estarmos com saúde, né, e até pelo momento que nós, o mundo inteiro está vivendo com o Covid, só de estarmos vivos, graças a Deus, já é uma grande vitória. O importante é ter saúde e a gente ir atrás dos nossos sonhos. Se é um sonho talvez grande para você, então separe ele por metas e vai atingindo meta por meta, mas não fique na zona de conforto. Você nasceu para ser o ator principal da sua vida, não coadjuvante.
E lembrando que as coisas, elas não acontecem do dia para a noite, né? A gente tem que percorrer um caminho, a gente tem que plantar a sementinha, tem que dar água para ela, tem que cuidar e ter paciência, que aos pouquinhos ela vai crescendo. Então, isso também acontece com a nossa vida, com os nossos projetos, com as coisas novas que nós nos propomos a fazer. E nós, eu falo nós, porque eu também já passei por isso, e hoje eu aprendi que não é assim, a gente tem a pretensão, né, de começar uma coisa hoje e já querer o sucesso amanhã, e não é assim que funciona. E devido às nossas crenças e os impactos que a gente passou na vida, a gente desiste no meio do caminho, né? Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter persistência. Muitas vezes a gente vê o sucesso do outro, mas tu não sabe o que o outro passou para ele estar ali nesse momento, estar naquele auge, né? Então, ele passou por muitos, todos nós passamos por um processo até a gente conseguir alcançar o que a gente deseja. É até uma coisa que me veio agora na mente, se você me permite, né? Em outras lives a gente talvez deve ter comentado, mas é sempre bom enfatizar. Uma criança, talvez vocês talvez não saibam, uma criança de até 3 anos, ela cai mais de 2.000 vezes até aprender a andar. Agora imagine um adulto, será que se você aguentaria cair mais de 2.000 vezes? A gente cai uma, cai duas, já começa, eu não sou para isso, não é difícil, eu não consigo, eu não mereço. Então vamos trazer esse exemplo, gente. Nós caímos e levantamos, caímos e levantamos. Então a gente, para pensar também que não desistir na primeira nem na segunda, mas persistir, ser determinado naquilo que você realmente quer, correr atrás dos seus sonhos e, e você, até uma outra palavra que eu sempre uso, você pode, você consegue, você merece. É isso Você aí. pode, você consegue, você merece. E sempre, né, se puder ter a empatia de se colocar no lugar do outro, porque como eu falei, e o Cristiano também mencionou lá atrás, devido a essas crenças, esses impactos que a gente passa na vida, a gente começa a olhar as pessoas e a gente já tem o pré-julgamento, né? E muitas vezes esse pré-julgamento vem das nossas vivências, daquilo que a gente carrega conosco. Então a gente cria uma imagem da pessoa e muitas vezes ela nem é aquilo. Então é bom a gente parar um pouco, analisar, pensar e se colocar no lugar do outro, né? O Perfeito. mundo está precisando muito disso. É um olhar com mais carinho, com mais amor. E o amor é a palavra. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se precisa de ajuda, peça ajuda, porque sempre vai ter alguém que vai te ajudar, né? Perfeito. Tem sempre alguém pronto para te estender a mão, para te dar um abraço, para te acolher. E se eu e o Cristiano, se tem alguém aqui, nós pudermos ajudar vocês também. Se ficou com vergonha de comentar alguma coisa aqui no momento da live, pode nos procurar no privado. Se tiver dentro, né? Eu não sei se tu me permite colocar o teu nome também, né, Cristiano? Dentro do nosso alcance, com certeza a gente vai estar ajudando. Nós estamos aqui para isso. Perfeito. Então é isso aí, Alguém, né, pessoal? alguém tem alguma dúvida para a gente poder estar encerrando, gente, para não ficar tão longa a nossa live? Agradecendo mais uma vez a presença de cada Já um. ficou. Nós dois não tem meia hora, não fica para nós, mas nem para Não, vaca tussa. não dá para fazer uma live de meia hora. Gente, eu e o Cristiano a gente falou assim, ó, vamos fazer live de meia hora. Não dá Nunca dá certo. meia hora. Não dá certo. Nós dois é Mas de tá meia tudo hora para bem, frente. tá tudo certo. Tá uma maravilha. Ó, tem a Josiane que chegou agora. Boa noite, seja bem-vinda. Ela falou boa Boa noite, doutor. noite. A Boa noite. Neuza, a Josiane, quem mais? Não consigo ver mais se chegou mais alguém. Então eu Isabel, acho a que é Pamela isso, vai né? vir. Isso aí. Perfeito. Então, gente, a gente agradece vocês que passaram, que estão aqui conosco, quem vai vir, de repente, depois vir a ver essa live, né? A gente agradece a todos os presentes, agradece vocês. A Rose hoje também, que colaborou muito com a gente na Sim, live, sim. né? Perfeito. Rose, se a gente puder te ajudar de alguma maneira, nos procure, tá bom? E é isso aí. Muita gratidão a todos. Tenham uma excelente noite. E lembra de sexta-feira nós vamos estar aqui novamente, a nossa última live dentro desse impacto emocional, com um exercício, aplicando um exercício com vocês dentro do que foi falado das crenças, de tudo que nós falamos aqui nas lives anteriores, tá? E vai ficar Perfeito. gravado a live. Se fizer sentido, compartilhe com alguém que vocês veem que precisam, de repente, de ouvir alguma coisa que nós falamos aqui. A gente fica muito grato a todos, tá bom? Muita Perfeito. gratidão. Obrigado a todos. Deus abençoe. E até sexta-feira aí com a prática, né, para a gente fazer um exercício prático com vocês aí, tá bom? Obrigado, gente. Fique Aguardamos com Deus. vocês e convidem os amigos aí. Beijos de luz, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Lembrando, é 19h30 sexta-feira, tá, Pan? 19h30 sexta-feira.
Ah, eu não vi que ela perguntou. Não, só respondendo lá. Tá bom, Pamela? Tá Então, bom, beijo, sexta-feira, gente. 19h30. Beijo, beijo. Tchau.